Uma série de concursos nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, tem premiado azeites brasileiros lado a lado com vários outros produtos de países super tradicionais na produção de azeite. O Brasil está virando agora uma potência emergente, pelo menos em termos de qualidade de azeites. Para falar um pouco sobre isso, a gente convidou hoje a Glenda Haas, que é uma produtora de azeites aqui do Brasil, uma azeitóloga. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Você é uma das proprietárias do Lagar H. Isso. É a marca de azeites que está sendo lançada esse ano no Brasil. Esse ano, exato. Como é que você se meteu nisso? É uma história complexa, assim, né? Eu sou advogada, formada em Direito e Administração e trabalhava com Direito Econômico, né? E meu pai sempre quis, assim, a gente tem uma fazenda no Rio Grande do Sul e ele sempre quis fazer alguma coisa com oliveiras. Só que na época que ele comprou a primeira fazenda, não se falava nisso no Brasil, né? Já tinham tido outras tentativas e isso não era sequer recomendado, né? Para os produtores investirem nisso. Mas alguns produtores super pioneiros acabaram investindo e em 2013, meu pai ficou sabendo desses produtores, né? Que a gente teve a primeira produção de azeite no Brasil e que isso seria possível então. E ele me perguntou, você quer fazer isso comigo? Você quer estudar sobre isso? Porque eu sempre gostei muito de comer, de gastronomia, então aquilo me chamou muito a atenção por ser um produto que a gente usa todo dia na nossa... Todo mundo tem um azeite extra virgem em casa, ou um azeite normal em casa para cozinhar, e eu não sabia nada desse produto, de onde vinha. Ao passo que, um café especial, um queijo especial, um vinho assim, assado, e aí o azeite eu não tinha informação nenhuma sobre isso. E aí eu fui estudar, e aí eu falei assim, nossa, que mundo completamente diferente, né? Assim, informações que... eu não tinha ideia que o Brasil tinha 100% do mercado até hoje é dominado por importados. A produção brasileira é muito pequena, muito ínfima. Assim, é um produto extremamente raro no Brasil, o azeite brasileiro. E é um dos produtos mais fraudados, é um dos alimentos mais fraudados do mundo. É o segundo alimento mais fraudado do mundo, no Brasil. E no Brasil também, né? E isso, assim, fez com que eu fosse atrás dos mitos e verdades e estudasse cada vez mais como fazer isso no Brasil, como fazer isso bem, né? E acabei largando tudo e indo fazer isso. Então, eu fui estudar nos Estados Unidos como que se extrai um bom azeite, né? A tecnologia. Na Itália, como usa o azeite, qual que é o melhor azeite. Em Portugal, tanto no campo quanto a questão sensorial. E fui visitar outros produtores no mundo para saber assim, como que a gente vai fazer isso no Brasil, com a nossa cara, com a cara da nossa família, né? Vocês plantaram as árvores do zero? Nós plantamos as árvores do zero em 2014, começamos, né? Então, a nossa primeira safra foi só em 2019. A gente produziu 3 mil litros de azeite, extraímos num lagar ali perto, né? Nós não tínhamos lagar ainda. E nesse momento a gente não comercializou, não fez nada, a gente vendeu o produto para outros produtores e ficamos com um pouco para a gente. No ano seguinte... a gente corrigiu algumas coisas que a gente achou que poderia melhorar, extraiu de novo em terceiros e aí o azeite ficou muito bom, ficou excepcional. E eu falei assim, vamos testar então como é que vai se sair esse produto nos concursos internacionais. Isso em 2020. E ganhamos, na nossa estreia a gente já ganhou medalha de ouro, melhor do Hemisfério Sul, em diversos concursos. E nós não tínhamos azeite para comercializar, porque a gente não estava pronto para isso. E aí agora em 2021 fizemos azeite, também excelente, e aí de novo ganhamos os concursos internacionais. Então em Paris, nos Estados Unidos, na Itália, e agora com a nossa marca, com a nossa cara, do jeito que a gente acha que o produto tem que ser. Uma curiosidade, de onde vieram as oliveiras que vocês plantaram? Nossas oliveiras, a gente tem alguns viveiros no Brasil, né? Então, as primeiras oliveiras que vieram para o Brasil são normalmente de um viveiro espanhol, que existe no Brasil. E aí, alguns... Você está falando hoje? Hoje, atualmente. Foram plantadas lá no iniciozinho do ano 2000. Vieram da Espanha. Vieram da Espanha. Então, a gente tem variedades gregas, espanholas, italianas. Em sua grande maioria, né? E aí veio essas matrizes, nesses viveiros no Brasil. E alguns viveiros brasileiros surgiram. Então, hoje a gente já tem algumas mudas mais adaptadas um pouco ao nosso clima também. Que embora ele tenha, por exemplo, no Rio Grande do Sul,
o frio e o verão mais seco, como um Mediterrâneo, a gente tem uma questão muito importante de umidade, né? Enquanto chove no Mediterrâneo 100, 200 milímetros por ano, a gente tem 1.000, 1.500. Então, sim, as árvores aqui sofrem muito, né? Então, e anos chovem mais, anos chovem menos, é muito... Você atribui a isso o fato de a gente não ser tradicionalmente um produtor de azeite? Ou você acha que... Porque a gente foi colonizado por Portugal, né? Era pra gente ter começado a produzir muito antes, né? Assim, existem várias histórias em relação a isso, né? Então, a primeira história que se diz é que quando os primeiros portugueses vieram, eles trouxeram mudas para o Brasil, mas que quando Portugal acabou mandando colocar fogo em todas elas porque não queria que competisse com o azeite português. Mas isso é a primeira história que a gente ouve, né? Não sabemos se é verdade ou não. Mas houveram outras tentativas. Nos anos 50, 40, 50... Tem algumas árvores ainda desse período. O que acredito que tem existido é que não tenha tido estudo suficiente, pesquisa suficiente na época também. Mesmo hoje, que a gente tem aí uns 20 anos de olivais brasileiros, a gente ainda tem poucas pesquisas. Sim. Então, esse ano, para essa safra, a gente fez uma pesquisa do ponto de maturação, que começava lá quando as flores surgiram. A gente fez um estudo de autopolinização, quanto de fato se autopoliniza, o quanto a gente precisa de outras polinizadoras, dependendo da variedade, o quanto de pegamento houve de frutos, porque existe uma estimativa de que apenas 3% das flores nas árvores viram frutos. Aí, quando começam as frutas, a gente fez um estudo de maturação, qual que era o ponto ideal, porque existe... a azeitona começa verde e ela vai ficando preta. Né? Na mesma árvore. Não existe uma árvore de azeitona verde e uma árvore de azeitona preta. E isso é o ponto de maturação. Então, qual que é o ponto ideal? Se ela está muito verde, ela tem muito pouco azeite. E o azeite vai ser extremamente amargo, extremamente picante. Ele pode ser muito, muito bom, mas ele não vai ser comível, ele não vai ser agradável. Sim. E se ele for muito, muito maduro, ele provavelmente vai ter um defeito. Como tem um grande conteúdo de azeite nessa fruta muito, muito, muito madura, acaba se deixando a fruta muito madura para poder colher mais quantidade. Então, você tem um ponto ideal ali entre produtividade, quantidade de azeite e qualidade de azeite. E aí a gente fez esse estudo, então, para ver qual que seria o ponto ideal. Porque cada região... É isso que eu ia perguntar. Vai depender. Usar referência não adianta, tem que fazer... Teria que fazer. É trabalhoso, né? Não é um estudo tão barato para todos os produtores fazerem. Então, precisa fazer pesquisa, mas a gente ainda precisa de um pouco mais de apoio para essas pesquisas. E nessa não é a única, né? A gente está tentando agora, junto com a FAPESP aqui de São Paulo, fazer o estudo da tropicalização de mudas. Pegar um geoplasma que está sendo estudado na Itália, trazer ele para o Brasil, fazer essas mudas e estudar o comportamento dessas mudas em países nesse clima que é um pouco mais tropical, né? É o temperado úmido. Porque também existe uma questão, a questão do aquecimento global acaba também impactando a produção nos outros países. O Mediterrâneo está muito preocupado com isso, né? Então, tem algumas... A Itália, que era um grande produtor, está sofrendo com uma bactéria muito importante chamada Xylella fastidiosa, que está matando muita árvore. Moscas de oliveiras a gente não tem no Brasil, graças a Deus, mas na Europa tem e na Itália tem bastante, então ano sim, ano não, também pela umidade, pelo calor, acaba tendo uma variação. Então, na verdade, o estudo da olivicultura, embora seja milenar, secular, ele está passando por uma modernização mesmo, uma revolução tecnológica, tanto no modo que se faz o azeite, quanto como se produz, como é que a gente vai melhorar isso daqui para frente. O que me impressiona é que, independentemente de tradição, porque a tradição realmente no Brasil não tem, historicamente, é por causa dos portugueses mesmo. Sim. Vinho é a mesma coisa, o azeite é a mesma coisa. Na época da colonização, Portugal encarava o Brasil como um mercado de consumo das coisas, claro, e não um concorrente. Portugal foi o primeiro país a exportar vinhos, por exemplo. Exportava o vinho do Porto para a Inglaterra. Eu não queria que o Brasil, desse tamanho todo, começasse a fazer vinho e virasse um concorrente. Claro. E azeite, a mesma coisa. Só se podia consumir aqui azeite de lá, né? Agora, independe, então, a gente não ter tradição, ter entrado atrasado nisso, eu estou impressionado com a qualidade que o azeite brasileiro, de uma forma mais ou menos intuitiva. Eu lembro, uns 10 anos atrás, uma amiga minha, antiga, Bia Pereira, chegou lá falou, vou produzir azeite na Serra da Mantiqueira.
Eu falei, legal, né? Mas assim, sabe, você fica meio desconfiado, você está em Minas Gerais, São Paulo, sabe? E ela fez o azeite Sabiá, que é outro azeite super premiado, e meio assim, né? Sem tecnologia, sem tradição, não é filha, neta de produtores. A referência está longe, né? E para os brasileiros, eu acho que ainda... Vocês, por exemplo, chefes de cozinha, vocês usam na sua cozinha, nos seus restaurantes, vocês já se habituaram a usar azeite brasileiro? Independe da marca, assim, mas... Entendeu? Porque tem uma chavezinha aí que tem que falar assim, né? Uma hora fala, nossa, mas o azeite brasileiro é bom, e tem outra coisa. Azeite é uma coisa muito perecível. Muito. Então, você comprar um azeite maravilhoso da Toscana, que demorou 6 meses para ficar aqui, ficou 2 meses num container. Sim, faz sentido a gente... Então, você pega um azeite gaúcho ou paulista, de repente, pelo menos ele é fresco, né? Sim. Mas vocês, por exemplo, não usam ainda? Eu uso. Usa. Principalmente para finalizar, como a quantidade é menor, ele é mais caro, e faz sentido que ele seja mais caro. Então não dá para usar em tudo, né? Fritura. Eu uso o azeite extra virgem em quase tudo. Então eu uso um português e, para finalizar, uso Olique, por exemplo. E eu provei já os... Lagaragá. Mandei. Maravilhoso. Mas eu fiquei muito impressionada. Parabéns. Você já provou? Obrigada. Não, eu estou entusiasmada, porque hoje eu trabalho no meu restaurante também como a Bel, faço 2 escolhas. Um é italiano e o outro é o chileno Deleida, que eu gosto bastante. Mas, poxa, era um pouco da conversa que a gente estava tendo também, como a gente precisa valorizar a nossa cultura, ainda mais com tanto embasamento de pesquisa, que é uma das coisas que a gente trouxe aqui muito também hoje no programa. Então, tô muito feliz, assim, tipo, eu aprendi muito em super pouco aqui te ouvindo. Obrigada por compartilhar, de verdade. Nacional, né? Não, e é interessante que está se produzindo azeite em muitos lugares do Brasil. Sim. Então, você fazer uma degustação agora, de azeite baiano, paulista, mineiro, gaúcho, sabe? De repente, você vai descobrir uma Europa inteira aqui no Brasil, em termos de diferentes sensoriais. características. Nuances, né? Esse vai escolher, não, esse aqui, o mineiro, eu vou usar para fritar, o outro eu vou usar para fazer pão, fazer sobremesa, o outro vai ser vou botar no couvert, né? Você pode usar vários azeites brasileiros que são diferentes pelo terroir e pelas variedades também. Pelas né? variedades. Tá, o ideal aqui seria que a gente tivesse mais variedades, né? Até para também compatibilizar com a produção, porque um exemplo, assim, uma oliveira nossa, uma azeitona nossa, uma arbequina, a gente consegue extrair 12% de azeite dela. Ela na Espanha, 25%. Então a gente também tem uma queda não só na quantidade de peso de peso de fruto que uma árvore produz, que lá pode ser 40, 50, 60, e aqui 20, 10, Tem a ver 3, com o clima 4 ou tem a ver com a idade da oliveira? Tem a ver com muitos fatores. A gente tem que corrigir o solo antes de plantar, porque o nosso solo é muito ácido. Tem a ver com se não choveu, se não fez frio o suficiente, ela não entrou em dormência o suficiente. Se choveu demais em época de polinização. A questão da quantidade de óleo acumulado, a gente ainda não sabe o que é, porque pode ser que, como a gente é muito mais quente, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente colhe com 40 graus, 35 graus. Então, a gente colhe e coloca direto numa câmara frigorífica para essa azeitona já baixar a temperatura, para ela não correr o risco de fermentar. Sim. Pode ser que esse amadurecimento mais rápido impeça que ela tenha mais óleo dentro dela. Sim, porque se eu entendi. esperar ele chegar um ponto mais para frente, o azeite também não vai ser tão bom. Sim. Então, isso ainda não foi estudado no Brasil. Então, são muitos fatores. Assim, como é uma cultura secular e a gente tem só 20 anos de história e ainda um pouquinho e ainda não tem tantas pesquisas, fica difícil determinar alguns fatores. Não, e tem que fazer uma nova história, né? Que nem o cacau atual, né? O chocolate atual, que nem o café especial. As pessoas estão também estudando, né? Sim. Em que região exatamente vocês estão, né? Nós estamos em Cachoeira do Sul. Que fica... Fica bem no centro do estado, no início centro. dos Pampas. Que é uma região que já começa a ficar mais seca, né? Do que na serra. No verão é bem seco, assim. Esse ano parece que a gente vai ter uma estiagem grande no verão. Sim. Isso é bom. Na época da colheita é muito bom estar mais seco. O azeite tende a ficar mais intenso. Mas nunca se sabe o que vai acontecer. Sim. Porque pode ter um granizo e aí ele acaba danificando as frutas que estão na árvore e daí você não vai ter um azeite tão bom, um pouco maior de acidez, pode ser que ele continue extra virgem. Então, tudo influencia, você tem que estar de olho. Então, a gente tem um time de campo, nosso time de campo hoje
São 7 funcionários, junto com o agrônomo que está lá desde sempre. Então, todas essas pessoas plantaram essas árvores e elas acompanham essa árvore o ano inteiro. E a colheita é manual ainda? Nós Ou temos mecanizada? manual, semi-mecanizada e mecanizada. E você acha que o mercado no Brasil para o azeite brasileiro vai crescer? As pessoas vão... Ele é muito caro ainda, o azeite brasileiro? O azeite brasileiro porque existe muito pouco, né? O azeite extra virgem no mundo, ele é um produto raro, embora a prateleira do supermercado faça com que a gente ache que não. Então, mas é um produto extremamente raro. Se aumentar um pouco o consumo mundial, pode ser que não tenha área produtiva ainda para atender esse mercado, né? De toda a gordura consumida no mundo, só 3% é azeite de oliva. Tem escala também, né? Eu já visitei olivais na Europa, em Portugal, na Espanha, pepinos gigantes. Gigantes. São enormes, enormes. Obviamente, um lugar desse tamanho, a produtividade é maior, o custo sai menor. Sim. A colheita é feita, é uma coisa assustadora, assim. São umas máquinas. Parece, como é que chama aqueles personagens? Aqueles personagens de... Transformers. Transformers. Eu ia falar Power Rangers. Não, parece os Transformers, né? Parece umas máquinas gigantes, gigantes. Elas vão passando por cima das árvores, né? Com 2 colunas em volta, elas por cima e vão colhendo, tal. Óbvio que essa produtividade não é muito maior do que Brasil. um pequeno território, as pessoas ainda... E também o desafio, né? Como eu falei, a gente produz menos. Não tem como. E isso é um olival super intensivo. No início lá dos anos 2000, quando a gente começou a plantar, tentou-se implantar super intensivo, só que as nossas árvores crescem demais, porque é muito calor e muito úmido. Então, elas vegetam muito, elas crescem demais. Então, você não consegue manter esse olival super intensivo, de quando em quando você tem que arrancar e plantar de novo, por exemplo. E no Brasil, não. A gente, de fato, tem as árvores e as árvores permanecem lá como se fosse no Mediterrâneo, mesmo com as árvores mais afastadas. Nossa, eu não sabia disso. Que legal, eu não sabia também. Bom, mas acho que o primeiro desafio já foi vencido, né? Que é mostrar que no Brasil pode fazer produto de qualidade. Acho que vai crescer a produção, diminuir o preço, Sim, enfim. Vai ter toda uma tecnologia que pode ajudar, um estudo científico que você comentou, né? Sim. Para conseguir os melhores resultados possíveis. Mas a coisa mais importante, eu acho que é saber que no Brasil pode-se fazer um produto de qualidade perto da gente, que não vai ficar no porto 6 meses Esse é o grande trunfo do azeite oxidando até brasileiro. chegar na nossa mesa. O primeiro passo foi dado, estamos no bom caminho. Parabéns aí a vocês e a todos os produtores de azeite de oliva do Brasil que estão desbravando, né, um caminho que pode ser muito promissor.
E agora a gente vai para o último segmento do nosso programa, que é um segmento que a gente chama de saideira. A gente sempre comenta uma notícia que pode ser curiosa, bizarra, pode ser alvissareira. No caso de hoje é uma notícia triste, mas que eu vou ler aqui para a gente comentar antes de encerrar o programa. A notícia, não é novidade, eu acho que para nossos telespectadores, é que o preço do gás de cozinha disparou. O valor do botijão passa de R$ 100 em vários estados. Nesse cenário, o fogão a lenha, ainda uma realidade para muitos brasileiros, pode ser uma alternativa mais em conta, mas é indicado somente para quem tem espaço aberto em casa. E recomenda-se também o uso de lenhas ecológicas para minimizar o impacto no meio ambiente. Ou seja, a gente está, acho que no Brasil a gente está andando para trás de tantas coisas, agora a gente está discutindo como usar fogão a lenha, qual o melhor jeito de usar fogão a lenha. É uma tragédia, né? É uma tragédia. E o aumento de casos de queimados, né? Por tentarem cozinhar com álcool. Isso é muito triste. É muito... não tem esse costume, né? E numa cidade, por exemplo, como São Paulo, em que as pessoas trabalham, não é que ela está numa fazenda, não é uma coisa, né, romântica, assim, que fala, vou cozinhar a lenha, que é uma delícia, né? Mas esse não é o caso. Normalmente as pessoas nem têm um fogão para isso, né? Fazem de forma muito perigosa. Pegam gravetos aí na rua e demora muito mais tempo, assim, né, para você cozinhar. Não, e tem outra coisa, o fogão a lenha faz mal para a saúde. Faz super mal. Se não for num lugar aberto, um lugar amplo, você vai no interior, casinhas pequenas, que só tem fogão a lenha, por exemplo, isso é perigosíssimo. E muitas vezes o fogão a lenha já é perto da porta, do lado de fora, no interior, onde isso faz sentido. Agora, se pensar numa cidade como São Paulo, com as habitações, as casas, como são a maioria, eu acho que é um pouco cruel se quer considerar essa como uma alternativa, porque não é uma realidade possível para a maior parte das pessoas, né? Então, e a fumaça é cancerígena, mata, né? Sim. E o fogão a lenha pode tocar fogo na casa, quer dizer... mas quem está morando na rua tem sido a saída, né? Eu moro perto do Ceasa, vários fazem fogo de chão mesmo, e já vi cozinhando, assim... Eu acho muito triste. Muito triste. Ali tá ruim mesmo de gente. E o problema é que o gás ficando caro, quer dizer, as pessoas se colocam meio num mato sem cachorro, quer dizer, sem saída, porque a lenha é perigoso, as pessoas não têm estrutura, etc. A eletricidade está caríssima. O Brasil, além do mais, está entrando numa crise energética terrível. O preço da eletricidade está subindo para burro também. Então, também não é uma alternativa. E a comida, né? Assim, caríssima, assim. E aí tem a alternativa do comer, como é que chama? Crudivorismo, que é comer comidas cruas, que como dieta, eu pelo menos acho que eu fui convencido, eu li anos atrás um livro, Catching Fire, chamado em português, Pegando Fogo, de um primatólogo americano chamado Richard Wrangham, que ele me convenceu, pelo menos, de que o fogo, você cozinhar as coisas, você comer coisas cozidas... Não, isso é o que nos tornou homens, é que fez o nosso cérebro crescer, porque as coisas cozidas nos fornecem muito mais calorias do que as cruas. Sim, e a gente gasta menos tempo digerindo, né? Digerindo, porque é mais eficiente. Quer dizer, em termos de ganho calórico, é mais eficiente uma comida cozida do que a comida crua. Então, se a gente for chimpanzé... Se a gente for macaco, a gente vai passar o dia inteiro comendo só para manter o corpo em pé. Sim, e procurando, né? E quando a gente tem que, além do mais, alimentar o cérebro, que é o órgão que mais gasta caloria, a gente tem que, enfim, tem que arrumar um jeito de a comida ser mais eficiente. E esse jeito é cozinhando. Então, se a gente adotar essa moda do crudivorismo, a gente vai voltar a ser macaco em 2, 3 gerações, que o cérebro vai começar a atrofiar. Né? Sim. Quer dizer, então não tem saída. A saída é o país ter uma política decente para energia, tanto elétrica quanto o gás, né? Não tem política atualmente, né? A política é aumentando. Enfim, um beco sem saída. Um beco sem saída. É a mesma coisa enfim, não é a mesma coisa, mas é parecido. Alguns açougues começaram a vender osso, né? Porque estão consumindo osso, mas assim, normalmente não se vende, né? A gente consegue a carcaça.
Eu acho muito triste. Obviamente que assim, um caldo feito de ossos, ele é proteico, ele é interessante, Saboroso, ele é saboroso rico, e tal. Mas quando é uma opção, né? A gente tem a opção, né, de, enfim, fazer um complemento, ou um tempero, ou para fazer um arroz. Agora, você só ter a opção de comer osso, né, de comer produtos feitos a partir de um osso, é surreal, assim, inacreditável. Bom, às vezes a gente tem notícias aqui na saideira que são engraçadas, que são bizarras, que são pitorescas, anedóticas. Infelizmente... Essa não é tanto. Hoje não é a notícia mais alvissareira, né? Mais indigesta. Se o gás está sendo impraticável cada vez mais para a grande maioria das pessoas poder cozinhar e preparar a comida, e fora do gás não tem saída, na verdade, viável, né? Isso é uma coisa que não dá para engolir. Eu lamento terminar hoje o programa assim, mas semana que vem a gente vai estar de volta e discutindo coisas que foram muito importantes que a gente abordou hoje, né? Por exemplo, o azeite brasileiro virando um produto de qualidade internacional. Então, nem tudo está perdido, né? Agradeço muito a Bel Coelho, minha companheira de bancada, Glenda Haas, obrigada. Grande produtora Muito obrigada. do azeite brasileiro. Obrigada. Elisa, obrigada pela sua presença. Obrigada. E a Elisa Fernandes, a nossa vencedora do Masterchef, o primeiro Masterchef do Brasil. Eu estava lá na última prova, na última, né? Obrigada pelo convite, foi uma troca muito rica para mim. De verdade, o programa traz muitas informações de uma forma bastante palpável. Eu acho que isso engrandece muito para o telespectador e para mim foi uma experiência muito legal. Obrigada. Legal, obrigado pela sua participação e colaboração aqui. Semana que vem tem mais Food Connection aqui no Sabor e Arte. Até lá. Até a próxima.